O nome do nosso país é uma homenagem a uma árvore que teve grande importância para o nosso desenvolvimento econômico, o pau-brasil. O nome de nosso povo surgiu em referência aos que cortavam e comercializavam essa espécie. O uso das riquezas da floresta sempre esteve presente em nosso dia a dia. As florestas desempenham um papel estratégico na sustentabilidade e no crescimento econômico. Conciliar o uso e a exploração sustentável com a conservação das florestas é indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A vida começa aqui. A utilização de recursos naturais, quando feita com base na ciência e tecnologia, por meio do manejo florestal sob responsabilidade de engenheiras e engenheiros florestais, é essencial para que possamos utilizar os recursos das florestas sem comprometer a sua conservação. As engenheiras e os engenheiros florestais desenvolvem o manejo florestal com foco em 3 pilares: ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. O manejo florestal sustentável obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas de forma que os impactos gerados sejam mínimos, permitindo a manutenção e a recuperação da estrutura florestal, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. A exploração ilegal e os desmatamentos são o extremo oposto. Por meio de muito estudo, ciência e tecnologia, esses profissionais desenvolvem e aplicam soluções para minimizar o impacto e garantir o suprimento sustentável da sociedade e a conservação das florestas. A engenharia florestal é imprescindível para a sociedade e o sistema Confea-CREA tem orgulho de fazer parte disso. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado! Essa é a 2ª casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso. Mas se trabalhar errado não tem anjo que salve. E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. O mundo não para, nunca. A cada segundo, a cada minuto, em algum lugar do planeta, uma necessidade é descoberta. E para que a humanidade evolua, uma solução é criada. Isso só é possível graças à engenharia. É ela que, nas suas diferentes especialidades, com conhecimento, técnica e muita inspiração, cria condições para que possamos viver cada novo dia com mais conforto e segurança. Engenharia, sempre presente na vida da gente. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela planeja, ela faz, ela pensa, ela repensa, ela faz mais do que você pensa. Ela constrói, ilumina e realiza. É ela que colhe, é ela que planta. É ação, é inspiração, é profissional de fibra e de fé. Ela é guerreira, ela é mulher. Obra ou serviço sem fiscalização é o mesmo que uma obra feita às escuras. Por isso é importante contar com o sistema Confea-CREA, que está sempre de olho, fiscalizando tudo e exigindo a documentação e o registro dos engenheiros responsáveis. Na cidade ou no campo, fiscalização segura tem os olhos do Confea-CREA. Tudo bom, pessoal?
Eu sou meio tímido, para quem me conhece, eu tenho vergonha de falar em público, mas a gente vai tentar aqui mostrar um pouquinho para vocês. A ideia é falar sobre indústria 4.0, a gente pensa, pô, mas o que nós vamos falar de indústria 4.0? Não é um tema tão batido, mas é batido por quê? Quem daqui compra a indústria 4.0? Mentira, quem daqui compra está comprando errado, porque a indústria 4.0, assim como a automação, não é um produto, é um conceito. E aí nós temos várias situações que dão indústria 4.0. Né? Se a gente for parar para pensar no conceito, que a gente acabou de ver com o AFA, é indústria 4.0, a gente vai entender por quê. E aí falando um pouquinho do Renato, né, desse doido que está aqui na frente para falar de vocês. Bom, todo mundo tem seu vício, meu vício é estudar. Então, tirando o técnico, tirando os cursos que eu fiz, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro industrial, engenheiro civil. Ano que vem termino engenharia química, engenheiro de segurança do trabalho, tem as pós em segurança de software, engenharia de software, cibersegurança, gestão de projetos, machine learning, mestre em engenharia, doutor em engenharia, e se minha orientadora deixar, termino um pós-doc em engenharia. Pô, Renato, você não faz mais nada da vida? Faço. Vem aqui dar uma palestra para vocês bacana sobre a indústria 4.0. Além de estar ali correndo o mundo afora, já estive em vários países e com projetos audaciosos, como, por exemplo, a produção de enxertos ósseos com impressão 3D. Olha só que interessante, fabricação de alimentos com impressão 3D. Transformar turbinas de aviões em aviões elétricos. Olha só que bacana. Além do hidrogênio verde, outras coisas, né, área da saúde, caminhões elétricos, entre outras coisas. Renato, mas por que você faz tudo isso? Bom, a gente pode escolher uma especialidade ou a gente pode se formar dentro da engenharia. E como lá nos nossos PPCs, nos cursos acadêmicos, está escrito lá, né? Formar um profissional generalista, e que é uma das premissas da indústria 4.0. Hoje eu sou um dos diretores do grupo MKSZ, que tem a Sanches Engenharia, também estou aqui no Hub, quase nunca apareço, exceto quando tem eventos, cafés ou comes e bebes aqui, que é bem interessante, e também sou diretor de tecnologias educacionais da Universidade de Santo Amaro. E vamos falar um pouquinho então de tecnologia, e começando o que é tecnologia. Bom, quando a gente fala de tecnologia é bem interessante, porque tecnologia remonta às antigas civilizações antes de Cristo. Se a gente pensa tecnologia, vem de técnico, vem de logos, então logos saber, técnico vem o conjunto ou artes ou ofício. Lembra lá dos nossos avós? Meu filho, você precisava ter um ofício na vida. O que é aquilo? Conjunto de artes e saberes. Isso é tecnologia. Então a construção das pirâmides do Egito é tecnologia. A casa de taipa é tecnologia. A impressão 3D é tecnologia. A inteligência artificial, a realidade aumentada é tecnologia. E aí a gente fala de disrupção. E aqui a gente tem que entender esse conceito muito interessante para nós. Né? Brincadeiras à parte ou não, a mala direta no papel, como a gente estava falando, ela sofreu um processo de disrupção. Disrupção é tudo aquilo que não faz mais parte da normalidade, traduzindo no bom popular. Então, quando a gente pensa em 4.0, a gente pensa em digitalização, nós pensamos em, não é descontinuar, mas quebrar aqueles paradigmas que nos prendem dentro da regionalidade. Olha só que interessante, nós entendemos que Guarulhos não tem mais área rural, maravilha. Então, ninguém mais fala que nós somos apenas ruralistas. Nós passamos de município para cidade, hoje somos uma grande metrópole, uma das maiores economias, Guarulhos é a cidade maravilhosa, perfeito, olha só que interessante, aí a gente ainda tem a regionalidade em muito do que acontece na nossa cidade, você percebe? Quer dizer, se eu não sou guarulhense, se eu não sou engenheiro daqui, se eu não sou empresário daqui, eu não tenho alcance. Pô, mas e os meus clientes são daqui? A gente acabou de ver lá que a gente rompe barreiras com o digital. E aqui é importante que a gente vai falar sobre a indústria 4.0, então que ela é um conceito. E aí a gente vai falar de transformação digital e inovação. E é muito legal, todo mundo está com um tablet na mão, é lindo e maravilhoso, isso aqui corre o mundo aí em várias apresentações, tá certo, tá errado. Porque primeiro ninguém trabalha assim na indústria, então vale a pena a gente dizer isso daqui e a gente vai entender um pouquinho. O que é importante na digitalização e quais são as áreas que ela pega para nós? Energia, vimos aqui com o Fernando. Mobilidade urbana, temos mobilidade urbana. Inclusive, a prefeitura está fazendo uma pesquisa sobre a mobilidade urbana. Está disponível aí. Agricultura, temos? Temos, discutimos isso nas palestras mais cedo. Indústria, bens de consumo e saúde, temos? Temos. Quem daqui já usou telemedicina? Quem daqui já usou o Dr. Google? Não, não falem isso, porque aí tá errado, né? O Dr. Google não pode, todo mundo já usou, abafa o caso, faz parte. Tivemos também uma condição da digitalização na produção de conteúdo. É errado o aluno, o professor ou qualquer outro profissional utilizar ChatGPT? Não. Sabe por que não? Porque, na verdade, ele está fazendo a vez
de várias pessoas. A gente não precisa ser o William Wonka e ter vários Umpa-Lumpas. Olha só que interessante, o que ele faz? Ele percorre milhões e milhões de textos e te dá um resultado, que é o que você faria e perderia mais tempo, então você pode focar numa melhor atividade. Por que isso aqui faz sentido para nós? Porque se a gente pensar no cenário econômico que movimenta a digitalização e a inovação na indústria, nós estamos falando de trabalhar cerca de 39 bilhões até 2030, faltam 7 anos para a gente chegar nesse patamar e a gente já bateu isso daqui. Isso é interessante por quê? Porque isso está dentro do PIB e isso alavanca muito, muito quando a gente fala de mercado interno. Lembram quando a gente falou lá no começo do simpósio? Qual que é um dos maiores gaps que nós temos quando a gente fala de digitalização? A gente vai entender as dores da implementação da 4.0, falta de profissionais no mercado. Faltam 400 mil engenheiros sendo formados por ano. Nós temos uma das maiores economias e perdemos para países muito menores do que o nosso. E aí de onde vem a 4.0 e a digitalização, né? Bom, quarta revolução industrial. Há quem diga que se pare na quarta, quem diga que nós estamos vendo a quinta, quem diga que isso vai muito mais para frente, aí tem vários estudos e tudo mais, mas a origem dela remonta a algo bem interessante para nós. Que é o seguinte, todo mundo vai lá falar do Bosch lá em 2012, saiu na feira de Hannover, 2013, 2014, aquela coisa toda. Se eu falar para vocês que ela é tão antiga quanto a internet, puxa vida, tá aí o pessoal que vai lembrar da internet de escada no Brasil, 1995, computadorzinho fazendo aquele barulhinho irritante e a gente conectando à noite, não é isso? Sabe por que nós não tínhamos esse conceito explorado antes, ele só fez sentido em 2012? Vou dar uma dica para vocês, porque ele foi criado em 1991, junto com a internet das coisas, mas nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos computadores, dispositivos e profissionais habilitados. Não eram nem capacitados, porque nós precisávamos de profissionais atuantes na área para que eles pudessem capacitar os profissionais que iriam trabalhar com essas tecnologias. E aí nós vivemos indústria 1, final do século XVIII. Quando é que é o século XVIII mesmo? A partir de 1701. Olha só que interessante, a gente fala de motores a vapor, motores a água, ok? Aí a gente fala da indústria 2.0, produção em massa. Olha só que interessante, muito se fala em produção em massa, se relaciona com o Fordismo, não é isso? Período pós-guerra, lembrando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1918. Sabe quando é o século que nós temos ali? Ele começa justamente em 1901. E olha só que interessante, o Fordismo começou 1 ano antes da guerra. Então, se a gente for parar para pensar, a produção em massa ela já era uma realidade, por isso que nós tivemos a guerra, porque nós tivemos materiais bélicos sendo produzidos em massa. Início dos anos 70, indústria 3.0, Brasil, uma das potências, cria ali para nós a consolidação das leis trabalhistas, que é referência mundial, mas não vamos falar a parte do que acontece aqui no nosso país. Chegamos na 4.0 com sistemas cyberfísicos. Por que isso aqui é importante para nós a gente falar de automação inteligente e modularização? Para a gente poder falar desse conceito de inovação. Porque hoje nós conseguimos dar dimensão de produção em massa para a produção artesã, vamos colocar assim. E a gente vai entender isso. Então, olha lá, se a gente pegar uma linha do tempo, diversidade de produto, volumes de produção, antes a gente fazia o quê? Em 1950 eu fazia um produto, entregava, fazia outro, entregava, era lindo e maravilhoso isso. Hoje nós fazemos a mesma coisa, só que vários produtos. Porque eu tenho equipamentos e tecnologias que me permitem explorar isso. Vixe, vocês vão ver na hora que eu falar que dá para produzir uma casa com impressão 3D por $5 mil. E a gente está falando de uma casa de 250 metros quadrados. E aí a gente começa a crescer nessa linha do tempo. Olha 1913 aqui, ó. 1955, produção em massa, customização nos anos 2000. Isso aqui foi maravilhoso, né? O que expandiu aí o boom de marketing, colocando produtos coloridos, principalmente para crianças, foi sensacional. E aí a gente avança um pouquinho e entende quais são os princípios da indústria 4.0. São o quê? Interoperabilidade. Sabe o que é interoperabilidade? Significa que se eu for engenheiro eletricista e não quiser falar com mais ninguém, é melhor eu voltar para minha casa e ficar embaixo do meu cobertor e nem assistir série. Se eu for engenheiro mecânico, é a mesma coisa. Se eu falar assim, não gosto de tecnologia, a gente falou de tecnologia, não faz sentido, percebe? Por quê? A interoperabilidade ela vai falar que nós temos que ser conviventes, nós temos que conviver, humanos
e máquinas. Isso faz sentido. Pô, eu não gosto da tecnologia, mas eu não largo meu smartphone. Né? Eu não gosto da tecnologia, mas não deixo de ver o streaming da Netflix. Né? Eu não gosto de tecnologia, mas eu faço compra na Shopee lá ou na Shein. Então, o que que acontece? Naturalmente, a gente tem isso. E isso, para a engenharia, favorece muito. Né? O que a gente falou da realidade aumentada e tudo mais, já acontece em estandes de venda. O que a gente tem hoje, por exemplo, na arquitetura, aquilo que nós temos em salas 4D Max, por exemplo, né, de cinema, hoje a gente tem isso para que a gente possa fazer com que o deficiente, né, com surdez ou deficiente visual tenha interpretação de obras de arte, por exemplo. E é assim que a gente trabalha também a inclusão e acessibilidade. Para quem daqui conhece as normas, se a gente olhar a 90-50, ela saiu de meia dúzia de folha para um calhamaço de folha ali, falando para nós de acessibilidade. Virtualização e descentralização. Por que que isso aqui é importante? Também esquece aquela história que todo mundo fala que não pode achar que eu faço tudo, eu crio tudo, é humanamente impossível e a gente vê as decisões erradas. Então, quando a gente fala de descentralização, é a gente definir que não existe hoje um topo da pirâmide. Existe um sistema matricial onde cada um se complementa e ali eu ganho dinamismo e velocidade para desenvolver ali as minhas atividades. Vou pegar um exemplo claro. Sabe onde nós temos descentralização na SEAG? Aí, ó, fica de marketing, Melina, Magda, França, no Hub. Qual que é a ideia de todo Hub de inovação? É isso aqui, ó, descentralização. Eu não tenho que ser o dono de tudo ou saber tudo, mas eu tenho que ter contatos, pessoas onde cada um centralizado no Hub, olha só que interessante, compete ali as melhores tecnologias e inovações. Capacidade, orientação a serviço e modularidade. Orientação a serviço está muito alinhada com a questão do marketing. Né? Não adianta eu fazer uma coisa e ela não ter o quê? Saída. Não adianta eu criar um projeto. Poxa vida, já contratei projeto de arquitetura, que aí você fala assim, não, mas eu não quero isso. Não, mas é desse jeito que eu faço, o mercado pede isso. Não, cara, o cliente sou eu que vou morar ali, que vou ficar 25 anos naquela casa. Não faz muito sentido. Né? Assim como a gente trabalha com empresas, trabalha, por exemplo, com energia. E aí a gente pega, por exemplo, o Fernando. Já pensou, ele chega lá, ele chega lá no cliente, aí o Fernando fala assim, ó, você tem que instalar fotovoltaico. Ah, mas eu não queria, eu queria, sei lá, explorar biomassa, eólica. Não, é fotovoltaico. Ou você instala fotovoltaico ou fica como tá. Não faz sentido, né? E aí a gente entende isso em toda a cadeia de valor, né? Só para a gente falar de alguns casos aqui. Por quê? Falamos de pesquisa? Falamos. Tá aí as academias que não nos deixam mentir. O que é pesquisa e desenvolvimento de um produto? É aquilo que a gente cansa fazer, que a UAFA também apontou ali para nós. E se nós não trabalhamos isso, o que que acontece? A gente se perde. A gente está fadado a criar um produto que não serve para nada. Para nada. A gente vê a quantidade de produtos, principalmente de tecnologia digital, que você baixa um aplicativo e daqui a pouco você fala assim, meu, vou desinstalar que não serviu para nada. Ou você compra um produto, você usou uma vez, você põe na gaveta e fica lá até ele te ocupar espaço e você jogar fora. Isso faz sentido. E isso também está alinhado com o que nós estávamos falando mais cedo sobre responsabilidade na geração de resíduos. Porque você começa a não ter uma economia sustentável. Insumos, produção, marketing de vendas e distribuição. Pós-venda e manutenção. Hoje você não enche mais uma sala de produto. Né? Hoje você enche uma sala com a sua necessidade para você escoar aquele produto com uma facilidade. Produto em prateleira é custo para a empresa, não é isso? E se ele se torna obsoleto, ele fica prejuízo. Para vocês terem uma ideia, é isso aqui. Atualiza o sistema operacional dele 4 vezes por ano. Então quem tem Android 4 vezes por ano, quem tem iOS 2 vezes por ano, porém toda noite, vocês já viram que seu celular aparece lá fazendo backup ou fazendo atualização? Toda noite ele atualiza. Então a gente não pode ter mais produtos parados. Isso começa a fazer sentido quando a gente troca o modelo convencional piramidal, que não permite para a gente trabalhar essa fluidez, para um modelo matricial. Olha o Hub aqui, vamos escrever aqui, ó, Hub SEAG, que é legal. E aí o que é importante para nós entendermos isso? Quando a gente pensa por esse cenário, eu tenho aqui, ó, um nível empresarial que eu venho até o nível de campo. Quando eu trabalho naquele cenário, eu tenho velocidade de desenvolvimento de produção. Se eu pensar nesse conceito, todo engenheiro faz a mesma coisa e a gente está naquele filme da década de 40 do Charlie Chaplin, em tempos modernos, que ele sai da fábrica apertando parafuso.
Essa é a realidade, mas não é o que nós temos hoje. Quantos de nós temos camisetas, camisas ou calças de mais de uma cor em casa? Ah, seria lindo e maravilhoso viver igual os Jetsons, né? Filme 2030, todo mundo camiseta branca, calça azul, tava lindo e maravilhoso. Isso é o que acontece aqui, é o que a gente vivia no passado. Então hoje não é uma realidade, nós temos essa necessidade. Mas por que isso é possível e nós saímos da automação, que é um produto, um conceito baseado em produtos fixos, para a indústria 4.0, que é um conceito descentralizado? Porque nós tiramos a condição que nós tínhamos, olha só, de máquina a máquina, tá ali o que o Belloni falou para nós, para uma condição onde nós incorporamos o IoT. Cada dispositivo faz parte. A nossa geladeira não avisa quando está ali, necessidade de fazer compra, o filtro está acabando, o ônibus está chegando, a gente recebe mensagem da Defesa Civil e tudo mais. Meu, o universo de arquitetura é sensacional, não sou arquiteto, também não sou doido de fazer tanto curso assim na minha vida, mas, por exemplo, eu tenho parceria com a Leroy Merlin, não, né, só um pouquinho, né? Com a Leroy Merlin, com a Casa Cor, por quê? Porque muito da engenharia eu trabalho com isso. E vira e mexe eu recebo tendências, novidades, e eu não preciso estar o tempo inteiro ali. Então, quando a gente fala dessa dinâmica aqui, isso também está associado com os motores de marketing que nós temos. Né? Então, tudo isso faz sentido para nós. E aí, como isso é habilitado, né? Como que a gente cria essa habilitação? Bom, praticamente a gente teve uma palestra de cada coisa disso daqui ao longo desses 3 dias, né? Então começa lá, internet das coisas, cybersecurity. Sabe uma coisa que é mais interessante? Também porque nós não tínhamos isso, porque antes era fácil. Se eu mandava alguma coisa, por exemplo, para a Melina, era fácil eu perder o dado, ou corromper, ou não estar seguro. Hoje, nós temos o equivalente com o IPv6, que é um protocolo ali de internet, a 340 vezes 10 elevado a 36 possibilidades de endereços. Eu precisaria de pelo menos 30 anos com supercomputadores, como o da NASA ou do Google, para ficar lendo todos os endereços e achar uma fragilidade. Pô, Renato, mas então cybersecurity, cloud computing, onde está a falha de segurança disso? No ser humano, que coloca lá a senha. Qual é a sua senha? Dica da senha, minha princesa. Qual é a sua princesa? Minha filha. É sensacional, né? Qual é o nome do gatinho? Então, quando você começa a ter a fragilidade no seu dispositivo, você começa a tirar isso. Então, os sistemas hoje, eles estão o quê? Seguros. E isso é uma realidade. Manufatura aditiva. Manufatura aditiva, isso aqui já subiu patamares. A gente fala muito hoje, por exemplo, da impressão 3D, ver os bonequinhos lá, cenário geek, aquela coisa toda, as escolas. Na Europa estão vendendo salmão baseado, olha só que interessante, em proteína de fungos fibrosos, com a mesma textura, sabor e cheiro, que se você coloca um do lado do outro, você não percebe, 130 gramas, R$ 6,99. Olha só que interessante, está no mercado. É uma realidade que nós temos. Você não vê a diferença. Atende a uma condição de um público específico, atende a uma condição, olha só que interessante, sabe quanto você demanda de recursos energéticos em água para você produzir essas 130 gramas de salmão? 95% menos de água do que você teria que criar um salmão convencional. Olha só que interessante. E menos resíduos. Realidade aumentada é uma... Realidade aumentada é uma ferramenta que nós temos. Para quê? Só para engenharia? Sim. Aonde que nós temos engenharia? Sistemas de segurança bancários? Temos. Sistemas de mobilidade? Temos. Treinamento? Nós estávamos falando ali, sabe quem treina com realidade aumentada num ambiente que tende a ser a menor abstração possível da realidade? Companhias aéreas. Sabe aquela piadinha que a gente vê, né? Ah, não, sentei no avião. Você não tem medo? Não, porque foi meus alunos que construíram. Não, não é bem assim. Agora você imagina você testar um avião. Se a gente pegar, a Gol começou isso há mais de uma década, tem 15 anos. E a Embraer treina também os seus mecânicos e fabricantes. É um dos cases que a gente vai mostrar aqui. Sabe o que é o mais legal com isso? Eles conseguiram reduzir de imediato 25% das perdas. Porque o problema não é montar o avião errado, é na hora que você coloca ele em voo, aí você tem que condenar ele. Aí você perdeu um pouquinho de dinheiro, né? Só um pouquinho de dinheiro, aquele troquinho do pão. Big Data, robôs autônomos, simulação. Por que isso aqui é importante para nós e por que nós falamos de Big Data? Porque hoje nós falamos de mais de 50 trilhões de dados entre todos os segmentos que nós atuamos. O marketing está ali, não deixa a gente mentir com isso. Só no que gera para nós a necessidade. Então eu preciso de tecnologia para que a gente faça o quê? Consiga processar e armazenar tudo isso.
Né? Hoje, quem daqui tem qualquer conta Google, tudo que vocês fazem de foto, marcam print, escaneia e tudo mais, sobe para o backup na nuvem e está lá. Olha só que interessante, você pode excluir? Pode, mas ele continua lá. Então é uma coisa bem interessante. Isso daqui é processado, isso trabalha robôs autônomos. Se a gente pega lá o Xiaomi, os robôs domésticos e tudo mais, e vou contar um segredo para vocês. Eu fui numa fábrica na China, antes da pandemia, um mês antes de estourar a pandemia, eu estava lá, mas não trouxe Covid de lá. É uma fábrica de caminhões elétricos. Eles produzem 8.000 caminhões por mês. Caminhões para 55 toneladas. A fábrica fica no escuro. Eles acenderam as luzes para eu conhecer a fábrica. A fábrica inteira é automatizada utilizando robôs. E a manutenção da fábrica, sabe quem faz? Os próprios robôs. A fábrica para, entram os robôs de manutenção, fazem a manutenção e saem. Né? Então, tem um time muito forte de suporte, mas isso é uma realidade. Isso tem no Brasil? Tem. A Pleno Bioengenharia produz implantes dentários 3D, enxertos ósseos, fica aqui em Jundiaí. É uma das únicas 4 plantas de indústria 4.0 que nós temos no mundo. E entre outras que nós vamos falar. Simulação, por que isso é importante? Para tudo. A gente vai fazer, por exemplo, algo na área de civil, é importante. Na área de ambiental, é importante. Na área de aeronáutica, é importante. Energia, é importante. Sabe aonde nós temos isso também? Pré-operatório. Quando você tem qualquer fratura ou acidente, o que você faz? Você vai para a mesa de operação, ou ali o ortopedista ou o médico que estiver fazendo a cirurgia faz a abertura, identifica o que está acontecendo, depois ele vai lá e faz o quê? A operação novamente. Aí tem que abrir, quebrar o osso, fazer aquela coisa toda, né? Sabe o que nós temos hoje? Tecnologia que através de imagens de ressonância magnética você consegue fazer o quê? Extrair o modelo 3D, imprime em 3D a fratura, estuda o caso, depois você faz uma intervenção só. E ainda consegue fazer simulação numérica para saber qual é o melhor material que não é só titânio. Porque titânio faz o quê? Dá incompatibilidade magnética e aí você vê aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade mesmo depois de uma operação. Isso faz parte da engenharia? Faz. Que engenharia? Todas. Olha só que interessante. Isso faz parte de todas. E aí a gente entende um pouquinho, então, né, da transformação digital. Onde que ela está inserida? Bom, tecnologias avançadas. IoT, inteligência artificial e Big Data batidos. Ponto para a gente poder colocar aqui. Internet das coisas é internet das coisas. Se eu pegar o controle e apertar para ligar a iluminação, não é mais internet das coisas, é controle remoto. Beleza? Então, internet das coisas é o bonequinho aqui falando com o bonequinho aqui. O ser humano não tem qualquer ação. Por que isso facilita para nós? Depois eu vou contar outras inovações ali para frente. Conectividade e integração. Isso daqui é fundamental. Antigamente um sistema não comunicava com o outro. Quem daqui lembra, quem daqui trabalhava com engenharia, com empresas e tudo mais, era para não falar nada, um universo à parte, né? Principalmente banco. Você não conseguia ter conexão entre bancos. Engenharia, software então, arquitetura que tinha desenho, o seu cliente tinha que ter exatamente aquele software naquela versão com aquele pacote. Hoje, a gente acaba conectando tudo isso junto. Isso vem lá de 2014. É uma evolução que nós tivemos e que foi inserido. Inclusive, tudo isso começou, sabe como? Com Bluetooth. Bluetooth foi a primeira conectividade de integração que nós tivemos. Tanto que o ideograma deles são ideogramas o quê? Celtas. A gente tem uma cultura nórdica e celta que faz justamente a integração. Mas isso é uma história à parte. Por que fez isso? Porque quem daqui lembra, quando a gente começa os anos 2000, qual era uma das maiores dificuldades na indústria? Rede. Eu comprava um componente e ele não conectava com o outro. Aí dava pau, o que a gente fazia? Tinha que comprar outro ou fazer ali, né, pedir todas as bênçãos possíveis, porque você não tinha no mercado. Então o Bluetooth resolveu muito o problema de comunicação serial. Quem daqui não lembra dos primeiros computadores que era a cabo, tinha aquele conector PS, o verdinho lá e o roxinho, que você conectava no mouse atrás do computador, aí não funcionava. O que você fazia? Você tirava, colocava outro mouse, funcionou. Aí você usava aquele lá. Hoje isso acabou, né? E automação e autonomia. Os sistemas têm que ser autônomos. Robótica colaborativa e produção inteligente e flexível, né? Pô, era lindo e maravilhoso, né? Quando fizeram, por exemplo, o Secap em Guarulhos, quando você tem, por exemplo, os COAPs, né, que são condomínios, conjuntos habitacionais Brasil afora, é sensacional, você resolve muito o problema da população, mas não é uma realidade de hoje. Minha amiga arquiteta não me deixa mentir. Hoje você muda um outro detalhe. Isso vem de uma longa escala. Hoje ninguém mais quer ter a roupa igual.
Hoje ninguém mais quer ter o carro igual. Hoje ninguém mais quer ter um equipamento igual. Então a gente acaba tendo uma produção inteligente e flexível e que isso é permitido não com colaboradores. Também é uma forma da gente dar o quê? Melhores condições de trabalho para os colaboradores. Por quê? Se hoje eu trabalho com impressão 3D na construção civil, é sensacional. É melhor do que o cara ficar ali com aquele cimento alcalino, rachando a mão ali no sol de rachar o coco, passando mal, o cara cortando cana ali na mão, ou quem está ali, de repente, na indústria, qualquer indústria, fazendo o mesmo movimento, se hoje você consegue colocar ele numa condição muito melhor. Hoje, guindastes portuários que nós temos, por exemplo, Baixada Santista não está tão longe aqui, quem opera eles? Não é mais aquele cara braçal que a gente vê naquela foto, o cara com a lancheira em cima do prédio, viga metálica. É um cara que está numa sala com ar-condicionado, com um joystick, uma cadeira ergonômica, fazendo ali todo o trabalho com segurança. E aí onde a gente enxerga oportunidades e desafios, né? Oportunidades. Atuação de engenheiros com IoT, cibersegurança e análise de dados. Como o Márcio falou, se você não trabalhou com isso, você vai trabalhar, né? Dificilmente alguém não trabalhou com isso. Porque até mesmo quando você está lá com a Alexa ou com o celular, você está trabalhando com isso. Né? Se você pensa, por exemplo, hoje, cada vez que você toma uma decisão, ou cada vez que você vai lá e você faz uma busca ou cria uma expectativa nessa imensidão de dados, ela traça o seu perfil. Como assim, Renato? Se eu pegar o meu computador, logar na minha conta Google, por exemplo, e o que isso tem a ver com engenharia? E fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre material, componente eletrônico, ele vai trazer o perfil do Renato nas buscas. Se eu sair da minha conta, o Fernando conectar na dele, e fazer a mesma pesquisa com os mesmos nomes, vai vir um retorno para o perfil dele. Isso é experiência do usuário. Isso acontece na indústria, por isso que a automação não é um produto, você não compra automação, você cria um conjunto de situações baseados na experiência e necessidade do usuário. A indústria 4.0 também. E é isso que a digitalização permite para nós, a flexibilidade. E quais são os desafios? Adaptação aos avanços tecnológicos. Gente, eu sou professor, estava falando com o Marcelo, a gente se reconheceu aqui, lindo e maravilhoso, a gente deu aula junto há muito tempo atrás, lá na época do Dr. Etiele, continuo dando aula até hoje. Olha só que interessante, vou falar para vocês. Temos profissionais hoje para capacitar e formar alunos? Não. Não existe formação na área. Se não existe formação na área, a gente está vivendo essa onda agora, como é que eu posso falar que existe uma experiência, competências e habilidades para que eu crie? Pô, mas aí se eu esperar isso, não faz sentido que a gente falou de interoperabilidade, não faz sentido que a gente está falando de transversalidade, não faz sentido que a gente está falando de matricial. E aí o ambiente colaborativo mostra isso. Eu não preciso ser formado, eu não preciso ser engenheiro de indústria 4.0. Eu posso ser um engenheiro eletricista, eu posso ser um arquiteto, eu posso ser um agrônomo, eu posso ser um administrador, eu posso ser formado em marketing. Essa união de todo mundo é que traz esses conceitos para nós. Por isso que é muito importante a gente estar alinhado. E como que isso impacta para nós, né? Se a gente for parar para pensar ali na indústria e sociedade. Até porque, volto a dizer, cada vez que a gente cola grau, a gente jura lá, aparece a palavra sociedade no meio, né? Ética, sociedade e responsabilidade. Isso é padrão, né? Para todos os cursos. O que nós temos? Novos modelos de negócio. Acabamos de escutar sobre isso, né? Sobre criar, adaptar. Olha só que interessante, a inovação impulsiona novos produtos e serviços. Isso é uma realidade. Só que se você não interpreta o mercado, não analisa esses dados e você não traz isso, você tem uma prateleira cheia de produtos que não servem para nada. Aumento de produtividade. Eu não preciso fazer com que o cara trabalhe 24 horas. Gente, a França mostrou isso para nós. Em 1901, a gente estava falando no começo do simpósio, a gente tinha uma jornada de trabalho de 16 horas, que foi maravilhoso, porque a jornada era 22, o Brasil entrou na parada, até 1919 eles conseguiram reduzir para 16, foi um ganho sensacional para a França e para a Inglaterra, e a partir da década de 70 nós entendemos que 8 horas era uma jornada legal. Pô, então para aumentar minha produtividade, para que eu preciso voltar às 22 horas de jornada de trabalho? Não faz sentido, essa época medieval já acabou. Aí entra os conceitos de indústria 4.0. O operador, ele passa a ser um operador gestor do processo.
e está administrando aquele grupo de máquinas que desenvolve todas as competências. É a mesma coisa. Você já pensou, por exemplo, pega um engenheiro ambiental, aí vai lá fazer uma análise, um acompanhamento de laudo, olha lá, e aí você imagina, você tem que fazer coletas de pontos. Pega uma estação de tratamento de uma cidade, já pensou embaixo do sol escaldante, aquele odor maravilhoso, e você lá, copinho, mede, anota, copinho, mede, anota. Meu, aquilo ali é desumano, né, gente? Não dá, não. Então, o que a gente faz? A gente ganha velocidade. A eletrônica embarcada está aqui. E o impacto social. Quando a gente fala de inovação, qual que é um dos pilares da inovação? Impacto social. É mudar a sociedade, é melhorar a sociedade. Se você faz tudo o que você faz sem considerar o impacto social, o que acontece? Não tem sentido, nada. Você pega tudo aquilo que você fez e joga no lixo, descarta. Gerou resíduo aí, ó, tá vendo? Tá certo, né? Então é importante a gente pensar nisso. O impacto social não é só você trazer a base que precisa, né, pegar aquela carência social que nós temos, não é isso. É melhorar a sociedade não trazendo igualdade, mas trazendo equidade. Eu tenho um trabalho que eu faço no sertão, anualmente. Gente, é horrível a situação lá. Os caras não têm nada. A gente estava falando de garrafinha de água. O ano passado eu estava lá fazendo uma capacitação de tecnologia. Eu estava com a garrafinha de água fechada que me deram. Coloquei do lado, estava quente, que lá é um calor dos infernos. Mas não deu meia hora, a garrafa começou a criar alga dentro dela. Água mineral fechada. A qualidade da água. Você percebe? Isso é o que eles bebem lá. A gente fala aqui, poxa vida, eu estou preocupado aqui se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou aqui, se tem ar-condicionado ou não. Lá eles não comem a melancia, lá eles comem inclusive aquela parte verde e branca que a gente fala que é ruim. Né? Então quando a gente pensa, como é que eu trago essa realidade para trazer essa equidade que todo mundo tem a mesma situação? Isso faz parte desse impacto e a indústria 4.0 permite isso. Pô, Renato, como assim? Você está falando besteira, né? Você já viajou? Não. Se isso não fosse possível, jamais a Tigre poderia entregar tubulação de PVC lá. Porque num modelo de negócios não faz sentido eu ter no meio do nada, vamos dizer assim, qualquer ponto de venda de um produto que eu não tenho consumo. Mas no momento que eu descentralizo e uso a tecnologia a meu favor, eu tenho toda a minha cadeia logística fomentando produtos para que eu possa atender, inclusive, as situações mais remotas da sociedade. E como que isso impacta no Brasil? Babei. Como é que isso impacta no Brasil? Bom, numa perspectiva até 2025, então faltam 2 anos, nem 2 anos, né? Falta ali 1 ano e 1 trimestre, né? Se a gente for parar para pensar, nós vamos reduzir os custos de manutenção e equipamento entre 10% e 40%. Impactou o meio ambiente? Impactou. Impactou a construção civil? Impactou. Impactou o cenário de arquitetura? Impactou. Impactou tecnologia no geral? Impactou. Educação? Impactou. Mala direta está aqui no meio? Modo sem entendeu? Mas isso faz sentido. Reduzir o consumo de energia entre 10% e 20%. Acabamos de ver isso com o Fernando. Aumentar entre 10% e 25% a eficiência de trabalho. Eu tenho que trabalhar eficiente. Eu não tenho que trabalhar duro. Eu tenho que trabalhar inteligente. É isso que é importante para nós. Vocês querem ver uma coisa interessante? A engenharia, por trabalhar muito com matemática, permite muitos dados analíticos para nós, né? Permite a gente fazer muitos estudos. Por isso que muitos engenheiros, arquitetos, agrônomos também estão inseridos em áreas como, por exemplo, pesquisa numérica, pesquisa social e tudo mais. Não sei se vocês viram que o segmento de comida japonesa mudou nos últimos tempos. Ah, como assim? Se você, quem não gosta, eu vou explicar o cenário. Antes você chegava, você falava assim, eu quero rodízio. Meu, os caras traziam peixe para você até dizer chega, né? Até você sair de lá enjoando de peixe. Hoje você, no rodízio, eles não trazem mais. Você escolhe a quantidade de fatias que você quer. Isso minimizou o desperdício, a geração de resíduos. Sabe onde a gente tem isso também? Olha lá, vou falar da construção civil. Antes você comprava uma caixa absurda de piso para usar 1 ou 2 peças. Hoje você tem, pega por exemplo uma Leroy Merlin, você consegue comprar quantidades menores. Se você pensa, por exemplo, na área de eletrônica, que a gente estava conversando de robista, antigamente a Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, era forrada dos famosos sacões, né? Você ia lá, comprava um saco de 1 quilo de componente que tinha ali. Não sei, mas aquilo era sobra das empresas. Por quê? Porque antes era barato você comprar 5.000 resistores.
Hoje, com a descentralização, e nós vimos que a Mouser faz isso, como o Newton colocou para nós, ela permite você ter pequenas quantidades ao mesmo preço dos 5 mil. Isso faz sentido para nós. E isso está dentro da indústria 4.0. E aí a gente fala um pouquinho de inovação, né? Quando a gente traz inovação. Então, olha lá, temos isso com gadgets? Temos. Isso daqui é só para eu estar lá correndo de sábado, legal, vendo meus batimentos, lindo e maravilhoso? Também é uma forma de eu testar tecnologia. Como é que eu coloco tecnologia no mercado? Eu embarco um sensor no telefone de vocês ou num relógio comercial desse, deixo aquele público testando eternamente, identifico a margem de erro, corrijo o projeto e põe no mercado. Primeiro ponto. Segundo ponto, aonde que entra esse tipo de atendimento? Quantos de vocês hoje têm um smartwatch? Ou já viram alguém que tem um smartwatch? Olha só que maravilha. Sabe o que é o smartwatch? A pessoa tá tão ali hiperativa, ansiosa, que dá desespero ter que toda hora ficar pegando o telefone e vendo esse pipocou mensagem. Então o que ela faz? Tá ali, ó. E a gente falou de Star Trek, não é isso que estava lá há 30 anos atrás mostrando para nós? Indústria. Eu não preciso mais ficar conferindo se cada parafuso desse está apertado ou não. Eu não preciso verificar se toda a estação de tratamento de efluentes tem ali a sua correta medição. Para vocês terem uma ideia, sabe quantos sensores nós temos hoje num duto de ventilação que a engenharia ambiental e a engenharia química atua para a qualidade de ar numa sala de UTI? Numa ala de UTI, pelo menos 2.400 sensores. Já pensou alguém ficar rastejando no duto, medindo, vai lá, anota, mede, anota? Não faz sentido. Isso aqui permitiu que na indústria, onde eu não posso pegar o telefone porque eu tenho situação de atenção e eu posso ter risco de acidente, me permite trabalhar com gadget na altura do pulso. De onde veio essa ideia mirabolante? Por quê? Porque era mais prático, eu não preciso ficar olhando o painel de instrumentação, eu tenho isso ao alcance da mão. Realidade aumentada. Além das discussões médicas, isso aqui não é Grey's Anatomy, isso aqui não é o Bom Doutor, não é nada, isso aqui é realidade das nossas salas operatórias. A engenharia está aqui. Isso aqui é realidade aonde? Na indústria. Isso aqui é realidade aonde? Na arquitetura e na engenharia civil. Hoje você faz projeto e você mostra assim para o seu cliente. Por quê? Você consegue mostrar a vista explodida, você consegue mostrar como vai ser a convivência, você consegue fazer alteração na hora, você consegue trazer uma experiência de usuário que até então não tinha. As impressões 3D, olha lá, não é mais o bonequinho de plástico, hoje você tem o carro. Para vocês terem uma ideia, sabe quem que utiliza, que a gente vai ver ali? Rolls-Royce. Quando você fala assim, puxa, tem um carro Rolls-Royce, eu estou lá num helicóptero que tem uma turbina Rolls-Royce. Ó, tem ali uma peça que está feita com impressão 3D. Eles estão trabalhando com isso. Montadoras de automóveis também começaram. Por quê? Porque hoje você tem um custo absurdo para você tornear uma peça e você gera resíduo, manufatura subtrativa. Como manufatura aditiva, você tem a minimização. Pelo menos 95% do que você utilizou, você, de fato, transformou em produto. 5% é um resíduo que você consegue trazer de volta ali. E aí a engenharia de materiais permite nós trazermos a mesma resistência mecânica, compatibilidade química, para todos esses produtos, né, e subprodutos, inclusive na área de alimentos. Depois quem experimentar o salmão lá, conta o que vocês acharam. O que é importante para nós em cases? Vou dar uma adiantada aqui, a ideia era a gente fazer uma dinâmica aqui, mas vou mostrar para vocês os cases. Então nós temos 3 empresas e aí eu vou mostrar depois, né, o que isso reflete no nosso dia a dia. Então olha lá, aumento da eficiência da produção em 40% através do quê? Análise de dados. Faz sentido. Aumentar a produção também é não produzir aquilo que não me serve de nada. Quem é que vai dizer para mim que eu estou produzindo algo que não me serve? Meu cliente. Beleza? Empresa Y, reduzir custos operacionais. Gente, não vamos ser hipócritas, né? Todo mundo tem uma curva de caimento absurdamente exponencial, não é isso? Você começa o dia bacana, feliz, dando bom dia para todo mundo, para as flores, para os unicórnios. Chega no final do dia, você fica assim, falta muito para as férias? Ai, gente, falta muito para o feriado de novembro? Por quê? Esgotamento físico, o ser humano não é uma máquina. E vamos pensar que até as máquinas também têm esgotamento. Uma impressora convencional de uso doméstico imprime 50 páginas e para. Então por que nós temos que ficar ali num trabalho infinito?
E a empresa Z inovou um modelo de negócio, soluções personalizadas e serviços inteligentes. Essa é uma realidade. Isso para todo mundo. Hoje o mercado de ESG, que nós falamos mais cedo também, ESG está ali um conceito, puff. Melina, quantos clientes você atendeu que é igual, exatamente igual? Que você falou assim, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V e mudar o nome na capa. Nenhum. Você percebe? Então até a geração de resíduos, os impactos ambientais são diferentes para a mesma atividade. Então isso faz sentido. E aí nós temos alguns exemplos, olha lá, case 1, isso aqui é uma fábrica da Siemens. Tá vendo esses camaradas que estão aí? São gestores, eles não estão operando. Hoje, nós temos aqui, ó, a Siemens em Hamburg, na Alemanha, ela funciona 24 horas, assim como eu mencionei o exemplo da fábrica da Kenk na China, 1000 variantes de CLP, sabe o que é isso? São 1000 gabinetes plásticos injetados diferentes, são 1000 potenciais produtos gerando resíduo, são 1000 circuitos diferentes, são 1000 embalagens diferentes, impressões diferentes, pedidos diferentes. E olha só que interessante, hoje, por causa da digitalização e da indústria 4.0, eu consigo produzir todas essas peças, então eu tenho uma produção de milhões de unidades mês em mais de 1000 variantes, apenas com 12 peças com defeito por milhão. Entrega um produto de qualidade. E hoje, esses produtos, tirando alguns casos que eu já passei também, por isso que dá uma agonia, você vai lá, preenche, escolhe o que você quer, daqui a pouco ele te manda mandar um e-mail, né, gerar o PDF, assinar, colocar uma gotinha de sangue. Muitos não são assim, né? Você foi lá, você escolheu o produto, você personaliza ele, chega na sua casa daquele jeito. Tá aí as gráficas e a comunicação audiovisual que não deixa a gente mentir. Tá aí muitos produtos customizáveis que nós temos. Outro caso, falha técnica, não mudei aqui de 1 para 2, mas entendam que está somado mais um ali. A Rolls-Royce, olha lá, impressão 3D na fabricação dos seus motores. Olha só que interessante, o que isso permitiu para nós? Quanto tempo eu levava para produzir um motor? 18 meses. Beleza? Por que eu falava quanto tempo eu levava? Errei o que está escrito? Não. Sabe por quê? Porque quando eles começaram, eles levavam mais de 1 ano. E sabe como que é a produção de motores? Vou contar para vocês. É assim, é a coisa mais tecnológica do mundo. Se você pegar qualquer fabricante de motor, a Chrysler, pegar lá os motores da GM, pegar os motores da Kenk, pegar os motores da Rolls-Royce, você monta um motor. Aí é o que a gente falou, você chegou a 98% de certeza, aquele motor tá bom. Aí você ia para a bancada, o que acontecia? O motor dava pau. A perda chegava a quase 50% da produção. Você não tinha simulação numérica. Hoje, com a inserção da simulação numérica e a possibilidade, você melhorou muito. Isso aqui é uma realidade de 2022. Em 2023, entraram novas tecnologias no mercado que fazem com que uma impressão que leve 1 mês seja reduzida para 1 semana. Então você tinha uma produção, você conseguiu fazer aquela mesma produção em 25% do tempo que você tinha. Então a gente consegue reduzir isso drasticamente. Sabe quem utiliza isso aqui? A NASA. Produção de foguetes hoje coloca o astronauta em órbita, tem peças em 3D. Por quê? Porque eles precisam ter uma rápida resposta para substituir. Custam bilhões de dólares a operação de um foguete, colocar um satélite em órbita. Sabe por que nós tivemos também essa redução? Porque na área médica também. Você está com o paciente em operação. Aí você precisa, por exemplo, substituir parte da veia, parte de uma artéria. O que você faz? Senta e chora, né? Porque o médico entra em desespero, vai ficar 12 horas lá, vai ficar sofrendo. E aí a gente pensa em todas as tecnologias possíveis. Você pensa em trabalhar com partes cadavéricas, com tecidos de uso animal, e aí dá rejeição. O que você faz? Hoje, em questão de minutos, você imprime em Teflon com aplicações médicas, que é 100% biocompatível, e você substitui aquele pedacinho de veia, aquele pedacinho de artéria. Então isso é uma realidade que nós temos hoje. Caso 3, que nós estávamos mencionando, da Embraer. Isso aqui é sensacional. Então olha lá, 12.000 horas de testes. Hoje eu não coloco mais uma pessoa com paraquedas, vou para o deserto, subo o avião e faço o quê? Vai lá, meu filho, se você vê que deu certo, você pula aí, puxa a cordinha e a gente pega lá no meio do nada. Hoje você tem toda uma condição de treinamentos e capacitações, e o que reduziu, inclusive, o tempo de montagem em 25%.
Porque a realidade aumentada, a realidade virtual ajuda muito para nós, inclusive, para visualizarmos ali a condição de falhas, defeitos e peças, ok? Tanto que o avião hoje é um dos meios de transporte mais seguros, né? Avião e elevador, assim, só cai por erro humano, né? E o cara tem que estar inspirado para errar mesmo, né? Porque são sistemas que têm pelo menos redundância 5, ou seja, além dos sistemas eletrônicos, mecânicos e hidráulicos, você tem mais 2 redundâncias que fazem com que você não tenha falha ou pane. Então, quando acontece um desastre com um avião ou com um elevador, é porque realmente algum ser humaninho quis que aquilo acontecesse. Outro caso de sucesso, olha lá, ó, prédio público em Dubai. Sensacional, né? Mas Dubai é referência? Não, Guarulhos é melhor, gente, isso é certeza. Batata que Guarulhos é melhor. Primeiro vem Guarulhos, depois vem Dubai. Mas olha lá, 6.400 metros quadrados impresso em 3D. Sabe qual que é o melhor? Material reciclado, resistência melhor que concreto armado. Olha só que bacana, tem isolamento acústico, tem isolamento térmico. E o melhor de tudo, dependendo do tipo de residência, nós temos hoje residências que são impressas com materiais poliméricos, são 100% reutilizáveis. Ah, vou demolir tudo. Legal, eu pico, moo, gero filamento e produzo de novo. Isso é legal pra caramba. Aqui nós temos a inserção de plásticos e inserção de concreto. Funciona? Funciona, está funcionando e são os caras que têm mais dinheiro e estão investindo nisso. Então o Oriente está trabalhando muito nisso. E o Brasil? Também, gente. Vocês sabiam que nós temos hoje empresas no Brasil que fabricam casas? Sabe quanto custa uma casa impressa em 3D hoje? Você monta uma casa em um mês por R$35 mil. Olha que bacana. Uma casa de 80 metros quadrados. Se você ter ela não com concreto, mas com materiais termoplásticos, ela sai por $5 mil. E você pode trabalhar com materiais reciclados. Aquele PET que não serviu para nós, você dopa ele com um material que não vai permitir os gases tóxicos e você recicla ele. Olha só que bacana. Isso é uma realidade? É uma realidade. Isso está sendo vendido? Está sendo vendido. Isso tem no Brasil? Tem no Brasil. Isso aqui está no Brasil, Rio Grande do Norte, região de Macaiba. Está sendo desenvolvido. Pô, Renato, mas aqui não está acabado. Não, não está acabado. Eu trouxe para vocês para mostrar. Mas assim, daqui eu faço acabamento depois. Isso aqui é uma das métricas. E aplicações complementares que eu tenho? Porque afinal de contas, a gente fala de muitas áreas, mas todas elas estão conectadas por causa dessa árvore maravilhosamente bonitinha aqui, cheia de nominhos. Que trabalha o quê? Sensores, a parte sensitiva, processamento embarcado e conectividade. Sem isso você não faz nada disso. Inclusive, aquela impressão de casa, ela é feita por meio da conectividade. Eu não preciso ficar ali na obra, no calor escaldante, vendo bater massa. Né? Eu tenho todo ali um sistema automatizado que está sendo controlado. E aí eu tenho aqui, olha lá, o Smart Energy, Smart Health, olha lá, Smart Parking, Tags, né, Homes, Cars, Grid. Ou seja, todos os sistemas conectados que me permitem fazer com que esses sistemas e essas maravilhas se tornem uma realidade. Pô, Renato, mas você não falou de uma engenharia até agora. Você não falou de uma especificidade da agronomia, uma especificidade da arquitetura. Por quê? Porque para nós não importa. Tudo isso é transversal. Tudo isso faz parte da engenharia. Se a gente pegar o que o CREA pede, o que o CONFEA pede, isso aqui está lá. Isso aqui são competências básicas. O CONFEA diz para nós que todo engenheiro formado em universidades no Brasil tem que ter uma competência básica que são o quê? Sistemas informatizados. E a gente não lembra disso. No CAL, eles mudaram agora a resolução e para toda a formação de arquitetos e instituições brasileiras está dizendo que eu tenho que ter disciplinas que trabalham tecnologias com realidade aumentada, realidade virtual e simulação. E aí a gente tem uma crescente. Né? Então, só para a gente enquadrar um pouquinho aqui, então olha lá, a indústria automobilística era muito forte, né, na década de 40, depois nós tivemos, né, uma gestão de operações muito forte, né, com o Lean Factory. Hoje isso aqui já se tornou padrão, né? Então ninguém mais fala, é igual falar assim, eu tenho ISO, é da sua obrigação ter, né? Não é não? Aí nós temos aqui, ó, um Lean Thinking com gestão de serviços, por quê? Eu tenho o produto, mas eu tenho que trazer experiência para o meu usuário. Essa é uma realidade. E aí a gente chega com Lean Healthcare, né? Gestão de hospitais. Então a gente entra, e olha só que interessante, não é algo de agora. Embora a gente está vivenciando isso agora, isso é de 2002. E aí sabe uma coisa que é engraçado pra caramba? Isso demorou principalmente para fechar o último pilar, que é o pilar da saúde,
porque falavam que nós não tínhamos segurança, não é isso? Poxa vida, mas quem é que passava os meus dados para o pessoal poder vender esse convênio médico para mim ou seguro de vida? Então o problema não era a segurança da saúde, né, na saúde dos dados. Em 2002 eu já tinha isso. O problema é quem vendia as listas, como a máquina comentou. Alguma lista aparecia ali no meio do nada com os nossos dados expostos. Então é uma questão ética muito mais crítica do que a questão de tecnologia. E aqui alguns exemplos na área da saúde, né, para a gente falar um pouquinho de cada área ali. Então olha lá, cirurgia robotizada. Pô, isso aqui facilita muito. Gente, para quem já viu operações hoje em dia, antigamente você rasgava a barriga inteira para fazer uma cirurgia. Né? Antigamente você abria o punho inteiro para fazer uma cirurgia de túnel do carpo. Hoje você faz 2 furinhos e resolve o problema. Cicatriz mínima, muito menos invasivo, recuperação muito mais rápida. Essa é a realidade. Engenharia genética. O que isso tem a ver com a indústria 4.0, Renato? Tudo. Sabe por quê? Porque o geneticista não é o médico. O geneticista é o profissional que está atuando com sequenciamento de genes. E se você não tiver computação e tecnologia para poder ler tudo isso, esquece. Você não vai ter um sequenciamento. Por que isso aqui é importante para nós? Porque hoje eu não preciso mais ficar no achismo. O que você tem? Ah, é virose. Receita lá, vai no médico, tá tudo certo. Hoje você consegue ter terapias e tratamentos muito mais assertivos. Né? Telemedicina e os gadgets que permitem para nós ali um monitoramento. Até porque ainda existe hoje em dia quem gosta de fazer aquele router com aquele rádio do exército da Segunda Guerra Mundial, né? Você põe aquele negócio e coloca aquilo fazendo barulho o dia inteiro. E aí as aplicações nós temos, né? Genômica, análise de dados, biotecnologia, engenharia de tecidos, olha só que interessante. Pô, Renato, mas peraí, você está falando da área da saúde? Sim, porque o químico, porque o engenheiro de produção. Desenvolver o quê? Materiais que pudessem ser utilizados na área da saúde. Simulação e modelagem, que veio de onde? Da engenharia civil, da arquitetura. A gente tem muito disso. Diagnóstico e prognóstico, uma realidade. Bioinformática, imagens médicas, olha a parte de computação aqui, ó. Robótica. Quando a gente fala de imagens biomédicas, olha só que interessante. Hoje você consegue diminuir para até 20 minutos o exame de mamografia. É desconfortável pra caramba. As mulheres, não tenho essa experiência, mas nós homens temos que tomar cuidado porque 1% da mortalidade do câncer de mama é masculino. O homem também tem câncer de mama. E qual que é um dos grandes problemas? Os falsos positivos. Ter que refazer o exame. Um exame que leva até 2 horas. Pô, hoje você consegue, com imagens médicas, fazer um processamento digital com inteligência artificial, ter um resultado em 20 minutos com uma margem de erro de menos de 5%. Então essa é uma das pesquisas que eu trabalho, inclusive... Agora, em novembro, eu vou para Brasília apresentar mais um resultado do Congresso, onde você consegue, com imagens de ressonância magnética, fazer o exame de mamografia. Os médicos não aceitam muito isso não, mas é possível. Assim como em 2018 a gente desenvolveu um para leitura de Alzheimer, onde também imagens de ressonância magnética você conseguia fazer o quê? Detecção de Alzheimer a partir dos 25 anos de idade. Por quê? Porque eu tenho capacidade de processamento. Isso são tecnologias que vieram da área da saúde? Não. A engenharia criou. O que eu vou fazer com isso? Vou aplicar na sociedade. Percebe? Sabe o que é mais legal de tudo isso? E por que a indústria 4.0 é um conceito e não um produto? Todas essas tecnologias que eu estou falando para vocês, qual é o custo disso? O custo inicial é 0. O algoritmo que eu falei para vocês está aberto. A impressão 3D, você compra ela ou produz ela do jeito que for. Reciclagem de material, você tem o custo da reciclagem. Então, quando você leva isso para a sociedade, e aí você monopoliza isso, e você sobretaxa isso, ela se torna o quê? Inviável. Mas são tecnologias que nós temos. Para vocês terem uma ideia, por muito tempo, até a crise hídrica de 2014, nós tínhamos algo que era absurdamente fora da realidade. Então, trabalhando com tratamento de águas desde 2002, meu pai é engenheiro químico, sempre acompanhei ele, na época que eu podia entrar nas empresas, que não tinha toda aquela obstrução. O que acontece? Você tinha produtos extremamente caros, você tinha 2 fabricantes de produtos até 2000. A gente chorava. Ele preferia jogar no rio. Por quê? Porque era mais barato. Às vezes, o que ele faturava no mês não pagava a estação. E hoje isso não é mais uma realidade.
E aí, quais são os desafios, né, dessa implementação toda? Bom, a adoção da indústria requer investimento, isso é fato. Mas aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Não é investimento apenas capital, econômico. É um investimento de nós vestirmos essa bandeira e falarmos, vamos para cima. A SEAG está fazendo isso com os programas de monitoria. Está tentando trazer essa inovação para fazer um esforço conjunto. Então, quando a gente pensa nesse cenário, olha lá, tecnologias disruptivas, capacitação de colaboradores. Outro item, aumento da conectividade. Pô, gente, e aqui começa da base, começa dos professores. Vocês não me deixam mentir, por favor. Cara, você quer ficar com os cabelos em pé? É você falar para o professor assim, vamos trabalhar com o documento colaborativo? Então eu compartilho o Word, todo mundo edita o mesmo documento? Ah, não, pelo amor de Deus. Não, eu baixo e te mando a revisão. Meu, começa uma dificuldade na sala de aula. Como é que você vai formar profissionais para entender a utilização de tecnologia? Não tem. Hoje a gente tem Google, hoje a gente tem Microsoft, e ninguém consegue utilizar hoje o compartilhamento do Google ou o compartilhamento, por exemplo, do Teams e do SharePoint. Então, é uma dificuldade muito grande, começa do básico. Aí nós temos aqui, ó, implementação da indústria 4.0, que a gente tem aqui, ó, mudança cultural. A mudança cultural, ela é fundamental, e nós precisamos aceitar isso daí, né? É com isso que nós vamos fazer essa mudança. Só para passar alguns dados para vocês aqui, para a gente poder encerrar de uma forma feliz, livre, maravilhoso, no sábado, que meu doce está esperando lá fora. Empresas que utilizam, olha lá, olha só que interessante. De um total de 8.134 empresas, só usam uma tecnologia. E essa tecnologia, muitas das vezes, é o quê? É e-mail. Por ninguém que pareça. Vocês dão risada, mas é verdade, gente. Quando a gente chega aqui no 300, é que nós trabalhamos com compartilhamento, digitalização, realidade aumentada, realidade virtual. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. É a Confederação Nacional da Indústria, é o IBGE. Então, olha só a realidade que nós vivemos. E olha lá, empresas que utilizam tecnologias digitais avançadas. E avançadas não é nem falar de teletransporte ainda. Olha lá, análise de Big Data. Olha só que coisa maluca. Empresas de 100 a 249. Só 17% delas. Pô, eu não analiso meus dados. Robótica, manufatura aditiva, a internet das coisas, computação em nuvem. Gente, computação em nuvem. O Google Drive é computação em nuvem. O Teams é computação em nuvem. Olha lá, ó. Então a gente não tem expressividade. Empresas que utilizam tecnologia digital avançada, fatores que impossibilitam. Falta de conhecimento sobre tecnologias e benefícios. Dói no coração escutar isso, viu? Olha os 70%. Alto custos das soluções tecnológicas. Gente, a maior parte hoje é open source, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido para nós a gente vivenciar essa realidade. Né, ó, empresa não identificou a necessidade. Isso dói no coração, gente. Isso dói no coração. É uma mala direta da Magda lá, ó. Dói no coração com 52%. E aí, qual é o ponto inicial para tudo isso? Né, para a gente poder finalizar aqui. Pegar essas ideias, trabalhar de forma integrada, capitalizar esses recursos. E quando eu falo recurso, não é só dinheiro. É o recurso que nós temos, que é a construção de saberes, para que a gente possa trabalhar com esse futuro com uma transformação contínua. Olha o tempo de atualização que eu tenho de sistemas digitais. Colaboração e inovação. Não adianta fazer sozinho. Até os espartanos lá na Termópilas tinham 300, né? Não era só o Leônidas sozinho. Novos desafios sociais. É a realidade que nós temos que trabalhar a equidade. E aí, quando a gente fala desse profissional, do perfil desse profissional, senso crítico. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que entender, compreender e aplicar. Utilização de novas mídias. Flexibilidade, inteligência social, capacidade de abstração, que o Fernando falou, né? A gente tem que ter muita fé, o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo tem muita fé antes de criar a solução. Interdisciplinaridade, competência cross-cultural, né? Colaboração à distância e priorização. Isso são competências que precisam ser desenvolvidas para que a gente crie esse perfil Indústria 4.0. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Dúvidas? Aqui são minhas redes sociais. Alguns de vocês eu já tenho, outros eu já sigo, outros eu já dou aquela stalkeada.